Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e nós estamos aí no segundo episódio no nosso especial de Natal, né, Alfredo? Maravilha. Episódio passado, batemos um papo, conversamos um pouquinho, foi feita aqui uma pequena introdução sobre Natal, sobre o que está acontecendo, sobre esse mês de dezembro, e hoje aqui estamos no segundo episódio que nós já vamos entrar direto nos símbolos, né? Nos símbolos que a gente tem contato, né? Bastante no dia a dia. O que dando uma passada, né? Porque não dá para falar com muitos detalhes de algumas coisas, de alguns símbolos, e o que isso pode nos ensinar, o que a gente pode fazer, tá bom? Então nós estamos aqui nesse episódio e estamos sempre aí no YouTube, toda segunda-feira, aqui nos Estados Unidos, 8 horas da noite, e aí no Brasil, às 22 horas, 10 horas da noite no Brasil, toda segunda-feira. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também estamos no Facebook. Convido você a compartilhar. Já passamos dos 1.800 inscritos, estamos caminhando, nosso próximo objetivo agora é 2.000. Alfredo está aqui, muito obrigado, Alfredo, mais uma vez. Nos dá o prazer aqui da tua presença para podermos falar um pouquinho sobre o final de ano, sobre o Natal, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nesse episódio de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre alguns símbolos que nós, né, temos contato, o que a gente tem visto, como é que funciona, né? E temos aqui 3 ou 4 símbolos que vale a pena a gente falar e o porquê que tudo isso acontece, tá bom? Então seja bem-vindo mais uma vez, Alfredão, bem-vindo aí ao episódio Parabolando Podcast, o segundo episódio especial de Natal. Opa, muito obrigado. Então, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Estamos aí de volta, então, falar um pouco sobre símbolos hoje, né? Nós temos aí presépio, árvore de Natal. E a pergunta, né? E a pergunta, são ídolos? Porque às vezes algumas pessoas chegam e dizem, não, eu não idolatro, né? Eu não faço idolatria, seja de árvore, ou seja de presépio, ou de Papai Noel, né? Quem é essa pessoa? Então, nós vamos falar hoje especificamente mais de 3 coisas, né? Que é a árvore de Natal, o presépio e o Papai Noel, que a gente vê aí o ho-ho-ho, né? O que significa, quem é ele, de onde é que veio, se é uma fábula ou se ele existiu realmente, né? O que foi transformado aí no decorrer do tempo, porque são símbolos, né? São símbolos que não é que significa, não que é, mas que nos traz a memória, tá? Então, falando em trazer a memória, por exemplo, presépio, né? O que você tem a dizer? Fala aí para nós aí, por exemplo, presépio, você sabe o que é a história do presépio, né? A natividade, né? Natividade, inclusive a palavra presépio vem do italiano, né? Que quer dizer manjedoura, quer dizer o curral. Né? Manjedoura, de mangiare. De mangiare, onde os animais comem, né? Onde eles comem, aquele local onde... Comedor, manjedoura, manjadora. Onde o Jesus ficou ali dentro, era um coxo. Então, por isso que fala manjedoura. Manjedoura, exatamente. E então a gente pergunta, isso é um ídolo? Primeiro a gente tem que entender o que é ídolo. O que é ídolo, né? O que é a palavra ídolo? A palavra ídolo ela vem do grego eidolo, que nos escritos de Homero é o grande escritor grego, né? Que escreveu o Ilíadas, o Odisseia. E o Homero, nos escritos dele, ídolos tem a ver com algo que não é substancial. Ou seja, os espectros que estavam no Hades, aqueles espíritos do Hades, eram chamados de ídolos. Os demônios, né, que estavam lá, os espíritos. Então, quando se fabricava uma imagem, então, por exemplo, se eu fabrico isso aqui é uma imagem de um boneco de neve. É um pinguim aí. Um pinguim, né? É uma imagem. Aqui temos uma imagem. Isso aqui é uma imagem, não é um eidolon. Porque o eidolon, para ser um ídolo, ele tem que representar um espírito. Para adoração. Então a palavra latria no grego quer dizer adorar. Eidololatria significa adoração a um ídolo, aquilo que representa aquilo. Então tem que ter, são 2 coisas, o produto e aquilo que ele significa. Então, por exemplo, quando no o primeiro mandamento, quando Deus fala, não farás para ti imagem de escultura de nada que está no céu, nem que está na terra. Aí ele diz o seguinte, para completar, não se prostrará diante delas e prestará culto a ela. Então tudo que é objeto de culto, aí é ídolo. O que não é objeto de culto é uma imagem. Então, por exemplo, isso aqui é uma imagem de TV. Você está assistindo um filme, é uma imagem de TV, não é um ídolo.
Sim. Que você não está se prostrando diante daquilo e adorando. Você tem uma foto da tua mãe, uma foto do teu pai, sim, uma foto da família. É uma imagem. Em Israel tem um lugar tão radical, um certo lugar lá, que não se tem jornal, não se tem fotos de jornais, é só escritos. E nos templos muçulmanos também, não se pode ter nada pintado, é tudo letras, tudo escrito. Okay. Que isso é levar ao extremo, é interpretar como se tudo que fosse imagem seria um ídolo, né? Então, um ídolo por si só... Um ídolo não, uma imagem por si só... Não é ídolo. Não é ídolo. Não. O que é idolatria? Latria é a adoração. Quando ela se torna objeto de culto, aí é a idolatria. Ok. Então, essa é a diferença de um ídolo para uma imagem comum. Então, por exemplo, o Salomão, ele põe no templo e faz bois para colocar a piscina em cima. Então, ele não é ídolo, são imagens de bois. Certo. Na Arca da Aliança tem 2 imagens de 2 querubins. Sim. Aquilo não é ídolo, é imagem. É somente algo construído que para representar a glória de Deus. Haviam querubins bordados nas cortinas do templo com romãs. São tudo imagem, não é ídolo. Porque ídolo, quando você vai se prostrar diante dele e adorar aquilo. Então esse é o ponto. É a ação, que transforma uma imagem em ídolo. Em ídolo. Então, presépio, por exemplo. Então, nós perguntamos presépio. O que é o presépio? Então, ali no século XIII, né? A primeira pessoa que fez isso foi São Francisco de Assis. Ok. Com qual objetivo que ele fez? Com qual objetivo? Ele pregava, veja, que nós voltamos no século XIII e nem todo mundo sabia ler e nem todo mundo tinha acesso a um livro, porque a prensa não tinha sido inventada ainda. Sim. A prensa foi inventada pelos protestantes, na época dos protestantismo. Gutenberg? Gutenberg, exatamente. Gutenberg, lá por 1400 não sei quanto. Exatamente. E aí começou a se prensar a Bíblia, a se prensar os escritos protestantes, que foi uma bênção de Deus, né? Sim. Mas até então era manuscrito escrito à mão, não é? E era muito difícil o acesso ao livro. E aí, Francisco de Assis, o que ele quis fazer? Como ele evangelizava principalmente pobres, e foi, acho que um dos pré-reformadores, né? O pré-reformador começa em Francisco de Assis, já ele queria a reforma da igreja, a reforma... Tanto que quem lê a vida dele vai ver tudo que ele fez. E ele queria ali ensinar para os pobres... Seria o teatro vivo? O teatro vivo. Como foi o nascimento de Cristo. Ok, vamos lá. Aí ele trouxe para dentro da capela da igreja onde estava, animais, trouxe pessoas e fez a encenação do nascimento de Jesus Cristo. Era o presépio vivo, por isso que chamado de presépio, que era curral, né, no italiano. E aí, depois então, começou-se a se fazer o presépio, as imagens ali, e se montar para ensinar as crianças. Dizer, Jesus nasceu desse jeito, ele estava num curral, assim, para a criança ter uma ideia no que ela tinha, para ela olhar ali. Seria, no caso, claramente, é um método audiovisual. Audiovisual, como se hoje se fazia um filme, naquele tempo não tinha como fazer filme. Sim. Não é? Hoje você faz um filme, você assiste o nascimento de Cristo, somente agora na época de Natal, né? Sim. O nascimento de Jesus Cristo, a paixão e morte de Jesus Cristo. Aquilo ali é como se fosse uma representação naquela época. Ok. Então o presépio foi assim que começou. Foi assim que começou. Então se ensina as crianças. Agora, é interessante quando nós montamos o presépio em casa, você põe ali as imagens, né, de Maria, José, os pastorzinhos, Jesus, e muitos colocam os 3 magos. Certo, Os 3 magos não faziam parte do presépio. Eu sei. Porque eles vão chegar só 2 anos depois. Né? Ok. Então é um negócio muito interessante para ensinar. Então, quando a pessoa monta um presépio, você pergunta, mas isso é uma idolatria? Não. A idolatria seria se você se prostrasse diante daquilo e começasse a adorar aquilo, como se fosse um Deus. Com um fim. Né? Qual é o fim? Eu estou aqui me inclinando a tal imagem para que eu receba isso, ou eu apresento isso, alguma coisa. Eu vou pedir algo, exatamente. Okay. Aí é idolatria. Então a imagem ela só começa a ser ídolo quando ela tem uma adoração. Uma adoração por trás, uma latria por trás. Aí ela se torna idolatria. Aí se torna ídolo. Aí é ídolo. Aí é um ídolo. Ok. Então falando em relação ao ensino também, né? Que os homens e mulheres de Deus no passado, até hoje, é claro que acontece, mas no passado usavam porque não tinham tantos recursos, né? Por exemplo, árvore de Natal. Árvore de Natal. É um ídolo? Também é outra forma por causa de árvores no passado, de carvalho, de não sei de quê. Sim. Então nós vimos que, por um exemplo, nos países, principalmente os países nórdicos ali, quando chega São Patrício na Irlanda, principalmente ali. E lá em cima, Suécia, Noruega, Finlândia. Aqueles países ali. Dinamarca. Eram países cheios de idolatria, bruxas e bruxaria, e eles chamavam dos deuses da floresta e tudo. Então quando chega
o evangelista, né, o grande apóstolo da Irlanda, que é comemorado aqui tem até o dia de St. Patrick's Day aqui, né? Quando ele chega lá para evangelizar, ele trava uma luta ferrenha contra essas idolatrias e contra esses bruxarias e misticismo e feitiçarias que haviam. Sim, não é? Ali. Então havia ali adorações a árvores. Sim, a deuses das árvores, né? Então, quando se faz uma ligação sem passar pelo caminho, pela Idade Média e passar por Martim Lutero, se liga diretamente a uma adoração a uma árvore. Não é? Mas qual foi a história da árvore de Natal? Nós falamos no episódio passado que o Martim Lutero, ele amava o Natal, era a festa que ele mais gostava de celebrar. Sim. E um dia ele estava passando a noite, voltando para casa, e ele viu a lua, estava uma noite de lua, frio, né? E batia nos pinheiros. Sim. E dava aquele efeito muito lindo. E ele teve uma ideia, ele pensou assim, eu creio que a noite em que Cristo nasceu, e os pastores estavam ali, quando aquela multidão de anjos começaram a cantar, porque foi um negócio tremendo, né? Sim. Aparece primeiro o anjo aos pastores, não é? Anuncia para os pastores que em Belém tinha nascido o Salvador, o Messias, e de repente se junta a ele uma multidão celeste e começam a cantar glória a Deus nas alturas, no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, objetos de tua bondade, de sua bondade. Aí o que acontece? O Martim Lutero olha e fala, isso aqui está muito bonito, eu vou cortar um galho de pinheiro e vou levar para a igreja para eu ensinar as crianças como era mais ou menos a noite em que Cristo nasceu. E ele corta o pinheiro, ele leva na igreja, naquela época não tinha luz como iluminação, era luz de velas que tinha a igreja. E aí ele pega o pinheiro e coloca velinhas em todo o pinheiro para iluminar. E ele ensina as crianças e diz, a noite em que Jesus nasceu, uma multidão de anjos aparece a pastores que estavam pastoreando no campo. E a noite ficou toda iluminada. Eu imagino aquelas crianças olhando aquela cena, né? Aquela cena assim na sala de aula de Martim Lutero, e quando é tudo escuro e vê aquela árvore toda brilhando, elas devem ter se lembrado, se voltado ali ao nascimento de Cristo e pensado, deve ter sido muito bonito os anjos cantando no céu. Então é por isso que quando se coloca a árvore de Natal, se faz menção aos anjos que cantavam no céu, que apareceram aos pastores a noite em que Jesus nasceu, lá no campo. Como estavam os pastores. É uma menção tudo para lembrar. A lembrança. Como se faz hoje na aula das crianças, né? Sim. Se leva coisas para as crianças, para prender a atenção das crianças e ensinar as crianças como eram, né? Sim. Um método audiovisual. De fixação. De fixação. Tá. Então, e com essa quebra de símbolos, né? o que você acha? Qual é a consequência, tá? Da quebra de símbolos que são usados positivamente. Positivamente, exato. Né? Por exemplo, em relação ao presépio, né? Que você tem uma imagem que não tem como você não aprender com aquilo que está ali, né? Exato. Na questão do objeto, como a gente está falando aqui, a imagem por si só, por exemplo, essa caneca é uma imagem. É uma imagem. É uma imagem, né? Então, agora, quando você associa ela, né? Algo que é em relação ao espírito de adoração, a intenção, a direção do seu desejo, do seu pedido, do seu clamor, da solução dos seus problemas, seja lá qual pedido que for, aí já é outro sistema. Aí se torna idolatria, entendeu? Então a quebra dos símbolos usados de maneira correta. Sim. Né? Quando nós deixamos de usar símbolos... você deixa de comunicar. Você deixa de comunicar. E o mundo, ele não para de usar símbolos. Ele vai entrar com toda a força. Símbolos. Para colocar. Então, por um exemplo, eu vendo... comerciais de Natal, por um exemplo, de década de 70, 80. Sim. Comercial de Natal de companhias aéreas, né? Cantava bastante crianças cantando Nasceu Jesus, chegou o Natal. Esse é o que se cantava na década de 70, 80, em comercial normal de companhia aérea. Hoje você não vê mais isso. Okay. Porque foi se tirando a simbologia. Foi se cortando o símbolo, e então se entra Natal em tal lugar, venha tanto por cento de desconto, venha fazer sua compra de Natal, venha fazer isso. Sim. Aliás, em alguns, eu tenho percebido de uns anos para cá, em alguns portais, em alguns jornais no Brasil, sim, o que está anunciando agora é o Carnaval, não é o Natal. Passaram por cima do Natal. Sim. E está, no Carnaval de 2024 vai ter isso, vai ter aquilo. Sei. Uma notinha de Natal desse tamaninho assim, ó. Não se fala praticamente nada.
Que seria um mês, né? É o mês que nasceu o nosso Salvador. Deus se fez homem, veio ao mundo. Não é? Então, por quê? Porque o simbolismo vai deixando de existir. A lembrança vai... A lembrança vai passando, vai deixando de existir. E aí vira-se um comércio. O Natal vira-se um comércio. Inclusive, eu até falei numa aula que eu dei para os adolescentes, semana passada, eu disse para eles que estava falando sobre o presente, né? Então, nós temos o São Nicolau, que é o Papai Noel. Daqui a pouco vamos falar sobre essa pessoa. Exatamente. E então, eu estive dizendo para eles assim, quando nasce Jesus, e eu disse para eles uma coisa interessante que depois... parece até pesado, mas não é. Eu disse para eles assim, então é Natal, é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E estava falando com ele e falou assim, agora deixa eu dizer um negócio para vocês. O aniversário não é de vocês. O aniversário não é meu. O aniversário é de Jesus Cristo. Então não são vocês e não sou eu que devo ganhar presente. Quem deve ganhar presente é Jesus Cristo. E qual é o maior presente? E aí eu disse, como você pode presentear Jesus Cristo? E eu disse aquela palavra que Jesus disse, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, meus servos, foi a mim que vocês fizeram. E eu disse, é uma ótima oportunidade, vocês que já deram para Jesus o seu coração, que já se entregaram a Jesus e quer dar um presente para ele nesse Natal, visite o orfanato. Vá num shelter, ou no asilo, ou nas crianças que estão na rua que não tem pai nem mãe, ou no pobre e necessitado, e leve para ele comida, roupa, alimento, o que ele necessita. É um presente que você está dando a Jesus Cristo. Esqueça o eu nesse Natal e presenteie Jesus Cristo. Ok. Isso foi... já até tive uma ideia aqui agora. Isso foi o espírito do chamado São Nicolau. Nicolau, bispo. Nicolau, bispo. Bispo. Então esse homem existiu. Existiu lá onde é a Turquia hoje. Tá. Por isso que a imagem do Papai Noel, ele está de vermelho. Sim. Porque a roupa de um bispo é vermelha. Ok. E a roupa vermelha do bispo representa o sangue dos mártires. Sim. Por isso que ele veste vermelho. Então, ele, quando era, principalmente na época de Natal, ele era, assim, gostava muito de ajudar os pobres e era muito... Nicolau, o nome dele. Nicolau. Pode pesquisar no Google que vocês vão ver. Então, ele era na obra social, ele ajudava muitas pessoas. E disse que, principalmente quando era nessa época de Natal, ele costumava sair bem cedo. Sim. Com um saco de moedas de ouro. E onde tinha muitos pobres, ele deixava perto do fogão de lenha ou perto de onde estavam cozinhando, da janela, ele deixava o dinheirinho para as pessoas terem o que comer. Sim. E então se faz a imagem do Santa Claus, que fala, aqui na América chama Santa Claus, né? Sim. No Brasil, Papai Noel, em Portugal, Pai Natal. Sim. Não é? Mas é a mesma pessoa. Sim. Que chama a esse espírito, essa como é que fala? Essa ideia de você presentear Jesus Cristo na pessoa do pobre e do necessitado. Ok. Então, no caso aí, depois o que foi acontecendo? Aí essa pessoa existiu, né, Nicolau? Aí depois foi acontecendo o que? As transformações, né? A nível... Comerciais, né? Foi mudando, aí anexaram porque lá onde ele morava, né, no caso de Nicolau, que no caso da região da Turquia, não tinha renas, não tinha trenós, aí foi se ajuntando, se foi se adequando, e hoje é o Nicolau é essa imagem que nós vemos aí hoje. Que nós vemos hoje, que a criança faz um pedido que se eu for bonzinho durante o ano, sim, o Papai Noel vai me trazer um presente. Acho que nem hoje acontece, não sei se isso acontece não. Acho que hoje não está acontecendo, eu tô velho. É diferente, né? Já é diferente, eu fazendo bem ou mal, você já vê que seja pobre, o velhinho sempre vem. Não, porque é o seguinte, as coisas mudaram tanto que antigamente falava assim, se você não fizer isso, você não vai ganhar, né? Então, e acontecia. Hoje, nem se repetir mais na escola, você repete. Não. Então, você sendo bom, você seja mal, você vai receber do jeito. Bom ou mal, o velhinho sempre vem, né? A recompensa vem. Né? Então, mas essa mensagem que eu tento passar, principalmente para os jovens, os adolescentes aqui da igreja, é essa. O aniversário não é teu. Sim. O aniversário é de Jesus Cristo. Então, esqueça o teu presente, dê um presente para Jesus Cristo. E qual que é? Dê um presente para aquele irmãozinho que não tem o que comer. Quantos nesse Natal que se comemora o nosso Salvador não vão ter um almoço? Sim, ok.
ou não vão tomar um café da manhã. É verdade. Né? E quantos de nós poderíamos, nesse dia, uma ótima oportunidade para evangelismo? Uhum. Eu chegava, hoje estou celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Sabe quem foi Jesus Cristo? Aquele que veio para nos salvar. E eu quero dar um presente a ele, te presenteando. Tá aqui, eu trouxe para você, para nós celebrarmos juntos. Né? Jesus fala, olha, quando você quiser dar um banquete, dê para aquele que não pode te recompensar. Porque eu dando um banquete para o meu amigo, ele pode me chamar de novo para a casa dele, que bem você fez, que grande coisa você fez. Nada. Quando você der um banquete, dê para aquele que não pode te chamar de volta. Não é? Ou seja, eu quero dar um banquete de Natal, uma oportunidade para eu chamar aquele pobre, aquele necessitado, aquele morador de rua que às vezes eu passo diante dele e tenho medo ou tenho um preconceito. Ixi, quantos, né? Meu Deus. Que eu passo diante dele e desvio o caminho, né? Eu lembro de uma música que se cantava, seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, dá um passo à frente, às vezes para chegar depressa na igreja. Aí fala, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Uau. Né? É uma música muito forte que eu escutava quando era criança, né? Então, esse é o Natal, é uma época e nós relembrarmos que Jesus veio para aquele que estava perdido, para esse que está nas drogas, para esse que está perdido no pecado, para todos nós que somos pecadores. Jesus veio, como o pastor disse hoje, né? O são não precisa de médico, é o doente, né? E é para esse que Jesus veio, para nós que somos doentes, para todos esses que estão doentes. Natal é época de levar o Cristo que nasceu, a esperança da salvação, para quem está doente, para quem está enfermo, para quem está precisando. É época de nós lembrarmos disso. Amém, é isso aí. Então quer dizer que essa palavra ídolo é uma coisa que vale a pena ser lembrada. Quando você falar idolatria, então são duas palavras, né? É idolatria, né? Então é um ídolo que é algo que está ali com um propósito, um objetivo de ser adorado no lugar de Deus, ser chamado de Deus. Ok. Isso é um ídolo. Não é? Então aquilo que você faz para ensino, aquilo que você faz de audiovisual para gravar, isso não é um ídolo, isso é uma imagem simplesmente. Sim. Não é? Assim como Salomão, quando a pessoa entrava no templo, quando fala assim, o Senhor dos Exércitos que se assenta em meio aos querubins. Sim. Aos querubins. A arca tinha os dois querubins que eram, para lembrar que Deus se assenta em meio aos querubins. Os querubins não eram objeto de adoração, o objeto de adoração era Deus. Sim, eram símbolos. Eram símbolos daquilo que representava a glória falou de isso, Deus. Não. Faço assim, você não sabe o que é. Se o cara símbolo. fala para você, e aí, como é que você tá? Às vezes você não pode falar, você faz assim, ó. É um símbolo. Olha. Ok. Estamos bem. Então, são esses símbolos que nós hoje, né, na época de hoje, podemos resgatar de maneira positiva, ensinando desde já as crianças. Martinho Lutero, tanto Martinho Lutero como o Melanchthon, que era o amigo do Lutero, e os reformadores, eles colocavam muita ênfase nas crianças e nos jovens, porque eles diziam, esses daqui, se eles crescerem aprendendo certo, eles vão ensinar certo. Né? Então, eu lembro minha mãe montando o presépio, colocava areia assim, colocava o anjo aqui e tal. Aquilo me faz lembrar o nascimento de Jesus perfeitamente. O anjo Gabriel anunciando, né? O nascimento de Jesus numa manjedoura, né? Os pastores ali, os anjos no céu, me faz lembrar perfeitamente. Uau. Né? Eu lembro como se fosse hoje, né? Era uma árvore prateada, né? Que brilhava muito. Nossa casa ela era verde, né? Sim. E tinha bolinhas de algodão. Bolinhas de algodão que se colocam na neve, não é? E deixava lá. Então, você vê, são coisas que a gente guarda em mente e quando resgatarmos de maneira correta. Então, quando você fala do Papai Noel, ou Santa Claus, como se fala aqui, é dizer, meu filho, hoje nós vamos fazer como ele fazia. Sim, que é o Nicolau. Nós vamos levar alguma coisa para quem precisa. Para quem precisa. Que é o aniversário de Jesus. Ok, muito bem, então. Então, olha, no próximo episódio, né, do Parabolando Podcast, nós vamos estar entrando no ponto. Jesus nasceu 25 de dezembro ou não, né? Isso que nós vamos falar. O porquê 25 de dezembro. Tá? Se você tem dúvidas, se você tem perguntas a respeito disso, no próximo episódio, né, Alfredo? No próximo episódio estaremos falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre o dia 25 de dezembro. O que envolve, né, essa data, o que representa
no calendário cristão, né? Isso que acontece no dia 25 de dezembro. Então, anote, né? Já faça perguntas, né? Faça perguntas. Eu vou só colocar um docinho na boca do pessoal aqui. Sim. Constantino cumpriu uma profecia sem saber. Ok. Vou deixar aí aberto. Constantino, né? Que foi o imperador lá, né? Entendeu? Que lá dos anos 300, né? Depois de Cristo. Então, você vai saber aí o que foi que aconteceu. Dizer que ele cumpriu uma profecia, como diz o outro, sem saber, mas foi usado, né? Foi usado. Que maravilha. Então fique atento aí. Próxima semana, 25 de dezembro. Que data é essa? Nós vamos entender e vamos acompanhar. Nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Falamos hoje sobre presépio, São Francisco de Assis, né? Que foi alguém que desenvolveu como um teatro vivo para ensinar, né, as pessoas, as crianças que estavam ali no redor, como foi o nascimento de Jesus. O Martim Lutero, falando a respeito de árvore de Natal, e o Nicolau, né, que no final, na história, né, ele foi se transformando em outra pessoa, mas a base do Papai Noel, né, chamado Papai Noel, seria, né, esse homem chamado Nicolau, um bispo lá da região da Turquia, tá bom? Que tinha o prazer, que tinha a missão de abençoar os pobres e necessitados. E necessitados nessa época, tá bom? Então, Alfredo, considerações finais e vamos estar nos despedindo. Estamos terminando mais um episódio do Parabolando Podcast, edição de Natal. Ok, então meu irmão, minha irmã, que maravilha, né? Que nós possamos usar esses símbolos e ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças o valor que tem do Natal e esses simbolismos de Natal. Natal é a época onde Cristo veio para nos salvar, nós renovamos as nossas esperanças e nós agirmos como Cristo agiu, né? Levar o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação do Cristo que veio nos salvar ao necessitado, ao pobre, àquele que está doente, àquele que está enfermo, àquele que precisa da graça de Deus, como todos nós precisamos. Amém. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco em mais um episódio do Parabolando Podcast e dando uma dica, celebre o nascimento do nosso Salvador. Aquele que nasceu, mas antes da vida ele nasceu, né? Nasceu. Que tem um processo, né? Tem um tempo normal aí, foi o nascimento dele. Então, nos vemos. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.